O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Naquele tempo, João disse a Jesus: Naquele tempo, alguns fariseus se aproximaram de Jesus para pô-lo à prova. Perguntaram se era permitido ao homem divorciar-se de sua mulher. Jesus perguntou: Que vos ordenou Moisés? Os fariseus responderam: Moisés permitiu escrever uma certidão de divórcio e de expedi-la. Jesus então disse: Foi por causa da dureza do vosso coração que Moisés vos escreveu esse mandamento. No entanto, desde o começo da criação, Deus os fez homem e mulher. Por isso, o homem deixará seu pai e sua mãe, e os dois serão uma só carne. Assim, já não sois dois, mas uma só carne. Portanto, o que Deus uniu, o homem não separe. Em casa, os discípulos fizeram novamente perguntas sobre o mesmo assunto. Jesus respondeu: Quem se divorciar de sua mulher e casar com outra, cometerá adultério contra a primeira. E se a mulher se divorciar de seu marido e se casar com outro, cometerá adultério. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Não é bom que o homem esteja só. Querido Padre Hernande, Padre Geraldo Jorge, fiéis, todo mundo colorido. Vocês estão pensando que vocês estão no show da Xuxa, né? A mensagem do 27º domingo do tempo comum, formidável, encanta-nos, preparando essa homilia, os detalhes do texto bíblico, aliás, dos textos bíblicos que a igreja nos apresenta hoje, que nos são apresentados. Todas elas, por unanimidade, gritam o projeto de Deus para a humanidade. Deus tem um plano para o homem, um plano de santificação, um plano de elevação. Sempre um plano. O plano de Deus é sempre de elevação, de transcendência. Só que esse plano perpassa pela família. E esta querida por Deus desde os primórdios, Deus quis. E aí, meu querido, me perdoem os contrários, as ideologias, as massas extramuros, porque de dentro é intramuros, dos muros para dentro. Eu sei que vocês estão em acorde com a igreja, mas hoje eu quero que essa homilia extravase, vá lá para fora. Me perdoem as ideologias, o que eles pensam, o que eles acham, mas aqui a gente não está para falar de um projeto humano, a gente está para falar de um projeto de Deus. Deus quis homem e mulher. Está muito claro no texto bíblico hoje. O texto bíblico não permite não pensar uma outra possibilidade, nem permite ambiguidade, porque as palavras originais, genuínas, hebraicas, Deus fez ish e Deus fez isha, ou seja, ish, homem, Deus quis mulher, isha. Palavra que deriva da outra, porque a mulher deriva do homem. E os textos, minha gente, a gente ficaria aqui eternidade, comentando os detalhes, porque nenhum deles é um relato jornalístico. Tampouco o livro do Gênesis não pode ser interpretado ao pé da letra, porque ele já começa com uma inerrância bíblica, ou seja, já começa com um erro. O primeiro livro do Gênesis começa dizendo que nós somos do barro. Alguém aqui é feito de barro?
O livro do Gênesis não é um relato jornalístico. O livro do Gênesis é um relato catequético teológico. O autor é um catequista. É por isso que eu sou apaixonado pela catequese, pelos catequistas. O livro do Gênesis, ele tem detalhes, minúcias, que só um teólogo pode enxergar. Só um coração imbuído de teologia, de catequese, pode enxergar. Primeiro deles é que diante de toda a criação, Deus concede ao homem um poder, uma responsabilidade. O homem colabora com Deus, ou seja, laborar, em latim, trabalhar. Colaborar, trabalha junto. Uma criação no qual o homem trabalha junto com Deus. Deus, sendo Deus, não quis trabalhar sozinho. E confere ao homem a responsabilidade de nomear a criação. Percebam que não é Deus quem nomeia os animais, nem nomeia as coisas. É Adão. Esse poder é conferido a Adão. Isso é o máximo, gente. Isso aí me atravessa, me ultrapassa, me faz transcender. É o homem quem nomeia. Ou seja, Deus transfere responsabilidade para o homem. E mais, respeita a liberdade humana. Isso é o máximo. Das coisas. Um Deus que respeita a tua decisão, respeita a tua libertatis, a tua liberdade. E a tua liberdade é de tal forma sagrada que nem ele rompe isso. Deus colocou uma coisinha em você, meu querido, que nem ele coloca a mão. E quem sou eu para querer colocar a mão na tua liberdade? Quem sou eu para irromper uma coisa que nem Deus se atreve a fazer? A liberdade. Quando a gente quer romper a liberdade do outro, é a maior das violências. Qual é a maior das violências? Qual é o maior dos atentados? É eu me intrometer na tua liberdade. Se nem Deus coloca o dedinho dele aí, se é sacrário, Deus respeita. Só que, diante da criação, o homem fica cada vez mais embasbacado, diante de tanta maravilha, diante de tanta coisa que deixa o homem estupefato. É uma coisa que o transcende, ele é incapaz daquilo ali. Ele está maravilhado, ele está numa fase de torpor. E aí, diante da nomeação de todas as coisas, diante de tanta criação, o homem não é capaz de se realizar. Nada disso na criação é capaz de satisfazer. Nada disso na criação é capaz de preencher o homem. O homem é um ser, por natureza, que tem essa busca existencial. Falta alguma coisa. Quando falta alguma coisa aqui dentro, meu querido, pode colocar tudo na minha frente. Falta um espaço. Tem um vazio desse tamanho. Eu tenho dito isso nas escolas. Eu fui nas escolas, eu estou falando isso. E olha, é de reparar que não poucos jovens você vê uma coisinha escorrendo aqui pelos cantos. Quando você fala, queridinho, dentro do teu coração tem um espaço enorme, um vácuo, um buraco, a quem nominamos de espaço, sede do infinito. Isso que há dentro de você. Por mais que eu quero colocar coisas, não cabe. Eu quero botar entulho, eu quero botar coisas, pessoas, matérias, dinheiro, tudo. Vai tudo cair. Porque é um vácuo, é um buraco enorme. Essa sede de infinito, esse buraco infinito dentro de nós, só um infinito pode preencher. E a quem nominamos o infinito? Deus. Nos violentamos, ou porque nada nos faz feliz. Já encontrou aquela pessoa? Eu não estou pensando em ninguém, tá? Se você está pensando, você está em pecado. Aquela pessoa que nada satisfaz. Ela tem tudo, mas ela não tem nada. Nada tá bom. Tu conhece uma pessoa assim. Nada preenche. Ela tem tudo. Ela põe a mão em todas as coisas. Ela quer tudo. E ela tem tudo que ela quer. Mas falta um buraco desse tamanho ainda. E eu tenho dito isso na direção espiritual, na confissão, meu queridinho. Há em você uma sede, uma nostalgia enorme chamada nostalgia do infinito. Só o infinito pode preencher. Está aqui, ó. Está tudo aqui. Tudo está nos mínimos detalhes. Porque o autor do Gênesis gosta das coisas bem explicadinhas. Já ouviu isso? Tudo nos mínimos detalhes. E aí,
O nosso Deus, que é o perfeito médico e cirurgião, para fazer uma obra salvífica, a mulher já está no contexto, já está no plano da salvação. Tanto que se você ver a pintura, você vai entrar essa noite na internet, você vai colocar no Google Imagens, e você vai colocar ali a pintura de Michelangelo, a criação. É a coisa mais linda. Quando você tem a graça e o presente, porque é um presente do Papai do Céu. Você contemplar aquilo visualmente, presencialmente, você fica em êxtase. Porque o dedo de Deus toca o dedo do homem. Mas aí, uma mão toca o dedo do homem. E a outra mão de Deus abraça alguém. Ninguém repara aquilo ali. Mas nos braços do Criador tem um ser. Tem uma mulher. Ali está Eva. Deus já abraça Eva. Eva já fora abraçada no projeto de Deus. Só que Deus tira Eva de onde, meu querido? De onde? Olha os detalhes. Olha a catequese. Deus concede ao homem um profundo sono. Do primeiro Adão adormecido. Grava isso na tua cabeça agora. Arquiva aí no teu HD. Primeiro homem adormecido. Grava essa palavra. Que a gente vai entender a segunda leitura a partir do Gênesis hoje. Tá? A gente vai jogar a primeira leitura no livro dos Hebreus. A partir do primeiro homem adormecido, Deus tira a Eva da costela, hebraico, a metade. O que é a costela, meu querido? A costela não está aqui embaixo não, tá? A mulher não foi tirada das tripas não, tá bom? A costela é essa parte. Daqui. E o que fica na costela, minha gente? Qual é o órgão mais digno? Aliás, mais digno em todo ser humano. E que, por sinal, por uma coincidência, está dentro da costela. Do coração. Eva, portanto, é derivada, é uma consequência do coração do homem. Olha que coisa linda, gente. Tu vai terminar hoje abrindo um berreiro. Eu vou ter que distribuir ao final dessa missa. A gente vai distribuir umas caixas de sertralina para você, porque você vai estar chorando tanto. A gente vai distribuir antidepressivo para você. A mulher é tirada da metade do homem. Em igual dignidade, em igual origem e em igual natureza, diz Gregório de Nissa, na Patrística. Formidável, formidável. Igual natureza, igual dignidade e igual origem. Ela é oriunda do coração do homem. Só que ele tira do homem em que momento? Quando Adão está adormecido. O que é o momento de adormecimento? O que é o dormir? O que é o sono, minha gente? É quando o homem está incapaz de alguma coisa. Ou seja, o homem está inativo. Ou seja, Deus faz quando o homem não pode fazer. Está vendo que o livro do Gênesis ele está querendo deixar várias imagens, vários atributos divinos? Primeiro, Deus é o Deus da liberdade. Depois, nosso Deus é um médico. Da Santa Teresinha do Menino Jesus, quando pegou o livro do Gênesis, eu sou apaixonado por Teresinha porque ela tem umas interpretações que nenhum teólogo conseguiu até hoje. Ela diz assim, primeiro porque ela era uma menina que sentia muito sono, estava sempre dormindo, tadinho, sempre. Igual, eu tenho alguma coisa parecida com ela. Ainda bem, é tão bom quando você já se identificou com algum santo assim, não é bom? Também naquele frio da França, a gente estava Sepim, quando uma freira foi lá, aquelas freiras velhas chatas, assim, sabe aquelas? Também não estou pensando em ninguém. Aquelas que tinham uma palmatória, elas reclamaram que a santa vivia dormindo, tadinha. Ela dizia assim, mas Deus, quando foi operar Adão, adormeceu Adão. Que ótimo, né? Porque os santos eles têm umas interpretações. É verdade. Teresa de Lisieux dizia, quando Deus quer operar o homem, sempre adormece o homem. O nosso Deus tem um anestésico na medida certa para te adormecer, para operar. Ele é o perfeito cirurgião. Ele é médico, o médico dos médicos. O que o médico aqui não consegue, ele consegue. O que o médico aqui não consegue operar, ele pode operar. O que não tem esperança para a medicina humana, tem esperança para a medicina divina. Isso tudo está no livro do Gênesis. Eu ainda não saí do Gênesis, eu ainda estou na introdução do Gênesis, tá? Tu vai sair daqui meia-noite hoje. Nós vamos fazer vigília. Deus adormece, tira o homem da metade. Agora sim, olha a poesia dos lábios de Adão. Agora sim, osso dos meus ossos. Adão fica poético, né? De uma hora para outra, né? Carne da minha carne. Depois ele vai se arrepender do que ele está falando. Mas por enquanto, ele ainda pensa assim.
Está escrito ali. Eu gosto de interpretar as coisas. Depois ele vai falar, poxa, Deus, estava tão bom essa criação, por que você teve que criar esse negócio? Mas, por enquanto, ele está gostando, está gostando. Deus pergunta, você está gostando? Ele está gostando. Carne da minha carne, ossos dos meus ossos. Agora Adão se realiza. Ou seja, a criação não é capaz de realizar o homem. Está vendo, minha gente? Agora, a epígrafe, agora a coroa, como o livro do Gênesis, esse primeiro capítulo é coroado a primeira leitura. O que salta do texto? Não é bom que o homem esteja só. Ou seja, o homem se realiza na comunhão. Repara que o texto não deixa margem para o sexo. Está entendendo? Alguma coisa você viu isso ali? O sexo é uma expressão do matrimônio. O sexo é uma expressão do amor. Só que ele não é tudo. Minha gente, uma parêntese aqui, uma parêntese cultural. Cultural. Se o sexo se realizasse tanto assim como é essa geração panerótica que a gente está vivendo, se o sexo se realizasse tanto assim, os garotos de programa e as mulheres de programa seriam as pessoas mais realizadas dessa vida. E não são. Não são porque eu conheço um monte. Está entendendo? Não é porque eu fui dessa vida não, e não pensa isso. Por favor. A gente tem acesso à alma humana, meu querido, no sacramento da confissão, você está entendendo? Isso não realiza. O que realiza o homem é a koinonia, a comunhão. Mesmo porque nenhum sexo pode fazer o homem feliz se ele não vem casado com um outro aspecto, que é o aspecto da comunhão. Está entendendo? Quantos lares estão destruídos hoje por causa disso? Porque estão abraçando somente um aspecto, muito pequeno por sinal. Porque eu conheço casais muito felizes, onde a mulher é doente, onde o marido é doente, isso já não acontece. Mas existe uma comunhão que transcende, que faz brilhar o olhar. É lindo! Nós, sacerdotes, por exemplo, nós nos realizamos nesse aspecto de comunhão. Por isso que a gente se casa, mas com outro casamento, com outro aspecto. Agora, Padre Alain vai responder para você por que o padre não casa. Sabe aquela pergunta que você é louco para fazer para o padre? É a pergunta que o pessoal faz na escola. É a única pergunta. O pessoal não quer saber meu nome, de onde eu venho, quantos anos eu tenho. Quando você vai numa escola, a criança quer saber por que o padre não casa. É só por isso, minha gente. Você imagina se a gente casasse, que infeliz. Imagina se o padre Hernandes se casasse, tadinha da mulher. Coitada dessa mulher, gente. Ela ia enlouquecer. Desculpa aí. Ele não casa somente por causa de 3 aspectos: escatológico, cristológico e eclesiológico. Vou explicar cada palavrão desse. Eclesiológico, a igreja. Ele é esposo da igreja. Ele é casado com a igreja. Eu não sei se você tem detalhes, se você tem sentimento bastante para perceber que a liturgia ela é mistagógica. A primeira coisa que a gente fez quando a gente chegou nesse templo, porque a partir do momento que começa a missa ela se transforma em um templo, nós beijamos o altar. Então somos casados. E muito bem casados. Muito bem. Depois, motivos cristológicos. A nossa vida, meu querido, me desculpa se você não concorda com isso, está em total acorde e configuração a vida dele. E Cristo também não se casou. Os nossos irmãozinhos separados dizem assim, mas está escrito na Bíblia que Deus quis o homem para a mulher e a mulher para o homem. E quando o homem não se casa, ele não faz a vontade de Deus, ele vai para o inferno. Então Jesus foi o primeiro a desobedecer à vontade de Deus. Também não se casou. Leia a Bíblia com atenção, queridinho. Presta atenção aos detalhes. A Bíblia foi feita para gente inteligente, que lê entre as entrelinhas. Cristo também não se casou. Porque, aliás, casou-se também muito bem. Só com um casamento de outra ordem mística. E a nossa vida é configurada à vida dele.
Essa é a nossa vida. E depois por motivos escatológicos. Escatom, em grego, significa as realidades novas, os novíssimos. Ou seja, nós somos chamados a viver aqui como vai ser a vida allá. Eu sou chamado, com o meu viver, a adiantar a vida do céu para agora. Por isso chamamos celibatário, celibateu, aquele que já mora no céu. Olha que coisa gostosa, olha que coisa linda, gente. O celibatário. Não dói nem mata ninguém. O Papa João Paulo II foi uma das pessoas mais felizes que o mundo conheceu. Entre parênteses, celibatário. Tá vendo como é que é a contradição desse mundeco moderno? Tá vendo, gente? Como não é o sexo que realiza o homem, mas é a koinonia, é a comunhão. Vamos sair do Gênesis, porque está bonito demais, e a gente vai ficar até amanhã. Vamos entrar no Evangelho de São Marcos. Marcos hoje apresenta, que na verdade é uma catequese petrina, uma catequese de Pedro, coloca uma das grandes problemáticas que Jesus tem de enfrentar, que é dos fariseus. Os fariseus só aparecem só com problema, minha gente. Essa raça só dá problema. E aparece Jesus apresentando uma problemática. Moisés teria dado uma carta de divórcio, por causa da dureza do coração humano, de despedir a mulher. E hoje, esses fariseus apresentam a Jesus. É lícito, Jesus mais uma vez quer transcender a relação humana. E diz o seguinte: não separe o homem o que Deus... Não separe o homem o que Deus uniu. Isso fica muito evidente no livro do Gênesis. Quando que a mulher foi criada mesmo? Foi o homem que escolheu como é que seria o cabelinho dela, o cabelinho. Foi o Adão que escolheu a cor do zóio de Eva. Foi Adão quem escolheu como seria o corpício de Eva. Não, ele está dormindo. Ele é inativo diante da criação. É Deus quem cria. Ou seja, o que realiza o homem, meu querido, não é aquilo que ele escolhe para si, mas o que Deus escolhe para ele. O que te realiza não são as suas escolhas, mas as escolhas de Deus para você. Se o teu cônjuge for uma escolha tua, esse casamento está fadado ao fracasso. Se o teu cônjuge é uma escolha de Deus, esse casamento já deu certo. Tá vendo? Tá vendo a diferença, minha gente, quando a gente sabe teologia? Se a tua esposa foi eleita por você, acabou, filho, já era, não vai há muito tempo, vai morrer ali. Se a tua esposa foi eleita por Deus, foi Deus quem colocou preparada para você, já deu certo. É por isso que muitos matrimônios não dão certo. Primeiro que não são um projeto de Deus. Ou às vezes é um projeto de Deus, mas é responsabilidade do homem que não soube cultivar. E existem casamentos que não deveriam ter acontecido. É muito gostoso, é muito bonito na nossa igreja hoje, que não é uma igreja moderna, é a igreja de sempre e por todo sempre, né? Como ela reconhece, por meio do decreto de nulidade matrimonial, a igreja não anula matrimônios, ela não anula o que ela faz, está entendendo? Seria esquizofrênica se ela fizesse isso. Ela declara nulo, ou seja, ela declara, por meio do tribunal eclesiástico, aos 4 cantos do mundo, que aquele casamento não existiu. Só uma das partes quis se casar. Só uma das partes quis o consentimento. O casamento só aconteceu por uma pessoa. Só a esposa que quis. Só a esposa que amava. O marido não. O marido já traía. Ou o contrário. Só o esposo quis se casar. A mulher já era uma sem vergonha. A mulher já tinha adultério no coração. Às vezes, isso acontece. Está entendendo? Quando o casamento só acontece de um dos lados, a igreja reconhece. Declara nulo. E aí dá liberdade para aquela pessoa que não tem culpabilidade de abraçar o matrimônio. Olha que coisa bonita, gente, porque a igreja é mãe, tá entendendo? A igreja é mãe. Só que Jesus hoje, ele não está pensando em decreto de nulidade, ele não está pensando em nada canônico. Jesus hoje está pensando na graça. Cristo eleva a união natural à ordem sobrenatural. E aí é que vai entrar hoje o livro dos Hebreus, a carta aos Hebreus. A segunda leitura aqui, por sinal, é muito parecida com a teologia de Paulo. Alguns autores afirmam que Hebreus pertence a Paulo, mas essa tese já caiu por terra, sem fundamento.
tem muita similaridade, tem muita semelhança. Primeiro, minha gente, a carta aos Hebreus hoje quer dar uma nova roupagem à teologia de Isaías. Isaías contempla na cruz o homem despojado da beleza, aquele do qual os rostos se desviam. Não, nem aparência ele tinha de homem, ou seja, não tinha beleza alguma. Essa é a teologia de Isaías, do servo sofredor. Hebreus está com uma outra mentalidade. Hebreus está dizendo, feio coisa nenhuma, pelo contrário, repleto, vestido de glória. Não tinha feiura alguma na cruz, só beleza. Aos nossos olhos, um chagado. Aos olhos de Deus, um glorioso. Aos nossos olhos, uma madeira cortada no meio. Aos olhos de Deus, um trono, um rei majestoso. E atrás disso, atrás da teologia dos Hebreus e de toda a teologia de Efésios, onde São Paulo diz que o matrimônio para nós é tão sagrado. Onde está a sacralidade do matrimônio para nós cristãos? Hoje São Paulo responde, para nós, e também a carta aos Hebreus, que é a sacralidade do matrimônio. O matrimônio para nós, ele só é sagrado só por causa de uma coisa. Só por causa disso. Ele significa e realiza o matrimônio de Cristo pela igreja. É agora que a coisa vai mais profunda. Porque na origem do homem, Deus adormece. Lembra na hora que eu falei para você gravar o primeiro Adão adormecido? Tira do teu HD agora que a gente vai precisar usar esse material. Primeiro Adão adormecido. De Adão adormecido sai a sua esposa, Eva. Hebreus e toda a teologia paulina aos Efésios contemplam aqui o segundo Adão. Ou seja, dois homens adormecidos na teologia de hoje. Adão e Cristo. Adão adormecido no paraíso. Cristo adormecido na cruz. E é de Cristo adormecido na cruz, cujo soldado atravessa, jorrou o que mesmo do lado aberto de Jesus? Sangue e... Os padres da igreja em toda a patrística contemplam no sangue e na água dois sacramentos. Água, sacramento do batismo. Sangue, sacramento da Eucaristia. Batismo e Eucaristia, faz você lembrar alguma coisa, querido? A igreja. Do primeiro Adão adormecido, Deus tira Eva. Do segundo Adão adormecido na cruz, Deus tira a sua esposa, a igreja. Olha que lindo, gente. Cristo na cruz é o esposo que se entrega para a esposa nu, da qual o esposo se entrega nas noites de núpcias. Como é que um esposo se entrega à esposa na noite de núpcias? Nu, de braços abertos. Vem, esposa. Assim Cristo se entrega à igreja, com a mesma nudez e com os braços abertos. E desse Adão, de Adão adormecido no leito da cruz, Deus tira a nova Eva, a igreja. Está vendo como Cristo foi muito bem casado, minha gente? Isso me arrepia. Isso faz me enamorar por essa igreja. Como não pode ser essa igreja, minha gente, a esposa de Cristo? Essas doutrinas do muro para fora estão erradas. De Adão adormecido, Deus concede ao novo Adão agora um novo anestésico. A morte de Cristo na cruz não foi um acaso, não foi um fracasso. Mas quando João relata a morte de Jesus na cruz, quando Hebreus relata a morte de Jesus na cruz, quando São Paulo relata a morte de Jesus, eles têm em mente o relato da criação. Ali não está um fracassado, ali está Adão adormecido, do qual Deus vai tirar a sua esposa. Isso é que é belo, minha gente. Doravante o matrimônio vai ter essa significação. Por isso o matrimônio para nós é sagrado, minha gente. É por isso que hoje nós somos chamados a rezar o matrimônio como sacramento. Por que o demônio está entrando nas famílias? Porque ele sabe perfeitamente, ele sabe teologia, ele sabe que ela é o meio mais eficaz pelo qual Deus quer conduzir o homem à salvação. Por isso João Paulo II chamava a família de família santuário. O que é santuário? É o lugar onde habita um santo. Tu sabia que a tua casa é um santuário? Tu sabia que tem um santo que mora lá dentro? Não é você não. Tinha que ser. Mas é Deus. Deus é aquele que é 3 vezes santo.
É por isso que a teologia do Vaticano II, que tem um valor enorme à família, chama a família de igreja doméstica. Sabe essa igreja que acontece aqui? Ela para acontecer na tua casa também. Isso não é lindo, gente? É por isso que o namoro cristão, para nós cristãos, é um momento sagrado. Para de brincar com o namoro, jovem. Eu tenho dito aos namorados, eu sou apaixonado pela família. Quando eu vejo um casal de namorados, eu choro. Quer ver namorado fazer para não chorar? Passa pela rua de mão dada. Eu entro para chorar. É lindo. Sabe por quê? Vocês se preparam para o matrimônio, para essa realidade sagrada, para o novo Adão e a nova Eva. Está vendo como o demônio ele tem destruído os lares? Porque destruindo o lar cai tudo. O lar é pilar, a família é pilar. Destruiu a família, caiu o mundo. Quando foi que homem com homem pode produzir vida, querido? Homem com homem não produz nada, senão excremento. Quando foi que mulher com mulher pode produzir alguma coisa? Senão excremento. Só homem e mulher produzem vida. E para eu estar aqui falando com você, foi preciso que um homem e uma mulher se encontrassem. Mesmo esse pessoal que defende o contrário aí, eles também vieram de uma união entre homem e mulher. Não vieram de união com homem, nem de mulher com mulher. Se eles estão falando no microfone e estão aprovando leis absurdas, foi porque um homem e uma mulher se encontraram. Até o Papa nasceu de uma relação entre homem e mulher, porque esse é o desejo de Deus. Namorados, acaso não vedes que o demônio quer vos destruir? Tirando a sacralidade do namoro? Olha aí, jovens, o ficar hoje é a moda. Você pode ficar, você beija 30 pessoas na mesma noite, olha que delícia. Coisa porca, horrível, nojenta. Tira a sacralidade da coisa. E há quem se orgulhe de ser porco. Olha, namorados, vocês se preparam para um sacramento. E sacramento é coisa séria. Não está dando certo, querido? Espero que está na mão de Deus. Deus não demora não, viu? Você que hoje aí está encalhado. Deus não demora, querido. Deus capricha. Viu? Antes só do que mal acompanhado. Pensa nisso. Pelo menos um adágio do mundo cabe perfeitamente aqui. Antes só do que mal acompanhado. Viu? E eu queria rezar com você, família. Sabe por quê? O demônio quer destruir os nossos lares. Isso não pode ficar assim. Igreja, acorda, igreja. Famílias, olha como é que termina o evangelho. O evangelho mais longo termina com crianças sendo apresentadas a Jesus. E os apóstolos, mais uma vez, com a mentalidade medíocre, querem afastá-las. Jesus se irrita. É a primeira vez no evangelho que Jesus perde a paciência. Adoro essa parte do evangelho. Até Jesus perdeu a paciência com esse pessoal. Qual é o papel dos pais? Apresentar teus filhos a Jesus. E se você não cumprir isso, querido papai ou mamãe, recairá sobre você a ira de Deus. Porque a única coisa que você leva dessa vida é o teu filho. A única coisa, papai e mamãe, que Deus vai te cobrar quando você chegar lá, na roleta. Na hora que você estiver passando naquela roleta lá em cima, uma pergunta vai ser feita para você. O que você fez com a vida que eu te dei? Papai e mamãe, tira da tua cabeça que o teu filho é teu. Nada te pertence, queridinho. Tira isso. Nada é teu. Teu filho é de Deus. Só foi colocado na tua mão para que você fosse guardião. Mas ele não é teu. Ele é de Deus. Vamos rezar, família? Vamos rezar para ficar bonito? Vamos rezar. Se você está com a tua família aí, você abraça. Se ela não está, elege. Olha o que diz Shakespeare. Shakespeare, o grande pensador, grande romancista, diz que os amigos são a família que me permitiram escolher. É verdade. Eu tenho gente que eu me relaciono melhor entre os amigos do que com a própria família. É verdade. Teu amigo está aí, é tua família. Reza com ele. Mas reza, não é para brincar, não é para rezar. Eu quero rezar com a minha família que está aqui atrás. Obrigado, Senhor, pela família que me deste. Problemas, querido, todas têm. A família é o meio mais eficaz de se encontrar com Deus, porque ela é o meio mais eficaz de se santificar pela dor,
pelo sacrifício, pela decepção. Ama a tua família, meu querido. Volta para ela. Eles te entendem melhor do que ninguém. Eles se parecem com você. Reza pelo teu pai, pela tua mãe, se eles apresentam problemas. Reza. Reza pelos teus irmãos, cabeças duras. Reze. Reze pelo teu esposo, teu esposo, pelo teu namorado. Namorados, que tal se vocês rezassem mais juntos, hein? Que tal se víssemos na igreja namorados comungando juntos? Cadê isso? O diabo quer destruir. Percebe e entende que os melhores amigos são aqueles que estão em casa. Percebe. Quem sabe canta. E entende que os melhores amigos são aqueles que estão em casa, esperando por ti. Reza para essa pessoa que está do seu lado, que você não conhece. Acredita nos momentos mais difíceis da vida. Pensa nos carinhos de Deus na tua casa, sempre a providência por perto, nas dores que você passou para chegar onde chegou. E se por acaso ela chega sempre, a dor ao teu lado vão estar para te acolher, e te amar. Pois não há nada como lá. Não há nada. Canta forte, igreja. Tua família. Volta pra ela. Tua família te ama e te espera. Olha que família bonita que Deus te deu. Para o teu lado. Valoriza isso, querido. Tua família. Volta pra ela. Tua família te ama e te espera. Para o teu lado sempre está. Tua família. Família, olha pra mim. Olha pra mim, família. Comece a dar valor a isso daí. Viu? Porque um dia isso acaba. Aprenda a dar valor ao que você tem, antes que a vida te ensine a amar aquilo que você tinha. Está entendendo? Aprenda a amar o que você tem, antes que a vida te ensine a amar o que você tinha. Está ouvindo, família? Comece a dar valor a esses gestos pequenos, mas que preenchem o vazio. Lares destruídos, eu tenho assistido. Os meus jovens estão destruídos. Sabe por quê? Porque são incapazes. Aqueles pais medíocres são incapazes de amar. Estão destruindo os meus jovens. Pai que é incapaz de dizer que ama. Mãe que é incapaz de fazer carinho. Um dia a vida vai te ensinar, querido, a amar o que você tinha. Viu? Aprenda a olhar nos olhos, família. A almoçar na mesma mesa. Aprenda a sair dos quartos. Que tal se você derrubasse aquele muro que separa o teu quarto do teu filho, da tua filha? Claro, se eles são crianças. Entende o que eu estou falando? Você está entendendo o que eu estou falando? Outros muros, estou falando da parede, não. Que tal se você tirasse aquelas malditas televisões que preenchem aquela casa? Que tal se você diminuísse os números de computadores e começasse a se respeitar? Que tal se você começasse a fazer carinho no outro, hein? Que tal? Que tal se você começasse a perguntar como é que foi o dia do outro quando você chega em casa? Que tal? É por isso que a tua casa está destruída. E depois você vem chorar no colo do padre. Acaso não vês que Deus te deu responsabilidade?
Acaso não vês que Deus te deu liberdade? Eu não escolhi a família onde eu nasci. Não foi me permitido escolher o pai ou a mãe que eu tive. Mas uma coisa eu aprendi com a vida. Deus conserta nossas burrices. Você sabe perfeitamente que eu fui criado pelo meu pai biológico. Já contei isso aqui em todas as missas. E uma vez eu joguei na cara da minha mãe. Por que a gente sofreu tanto? Por que ela teve que se envolver com fora da lei para eu nascer? Porque eu, padre, sou filho de um bandido. E as lágrimas dos dois desceram na cozinha. E ela falava da dor que às vezes vem à tona dos nossos erros. Sim, nosso Deus conserta tudo. Mas é inevitável a dor. Amar e doer é a mesma coisa para nós. E eu fiz uma coisa do qual eu me arrependo até hoje. Quanto eu posso pedir desculpas a ela, eu peço. Eu joguei na cara tudo que ela fez de errado até hoje. Tudo. Das burrices que ela cometeu, do pai que ela havia escolhido para mim, do nosso sangue maculado desde as nossas origens. Tudo era culpa dela. Joguei na cara tudo. A lágrima escorreu. E ela disse: é verdade, meu filho. Mamãe fez muita burrice. Mas não fosse a minha burrice, nós não teríamos um padre hoje na família. Ela entendeu. Entendeu a teologia que eu quero entender até hoje. Que o nosso Deus conserta as nossas burrices. Mas a gente tem que querer. E que tudo tem conserto. Tudo. Até a morte. Tudo tem conserto. Quando a gente dobra os nossos joelhos, quando a gente reza em casa, Deus entra. E se Deus não entra, entra o adversário dele. A nossa casa não foi feita para ficar vazia. Um dos dois ocupa espaço. Se não é Deus, é o inimigo de Deus. Qual deles tem reinado na tua casa? Qual dos dois você tem deixado entrar? Viu, família? Por isso que o evangelho de hoje já me tirava lágrimas em casa. Porque ele é lindo demais. A salvação perpassa por uma casa. Eu tive a graça de ir em Nazaré. Uma casa muito pobre. Ali estava o casal mais pobre que existiu nessa vida. Maria e José. Mas o casal mais feliz. Lembra aquele vazio enorme? Aquele buraco chamado buraco do infinito? Eles preencheram perfeitamente. E é só isso que falta para você. Viu, família? Tua família, volta para ela. Eu quero agradecer nessa missa pela família que Deus me deu. Família muito bonita. E que eu adquiri também não por mérito meu, mas por presente do Papai do Céu. Padre Hernande, Monsenhor Deu, Padre Geraldo Jorge, Padre Tiago. Esses são meus pais e meus irmãos mais velhos. Deus sabe quanto eu precisava deles para ser mais homem, porque o homem só se realiza no outro, o eu só se realiza num tu, e nós precisamos de um alter ego. Eles são meu alter ego. Eles me ensinam, mesmo quando estão de boca calada. Eles me ensinam quando sorriem, me ensinam quando me dão bronca, me fazem mais homem, mais de Deus. Quero agradecer nessa missa. Essa é a minha família. Eu tenho orgulho de ser católico. Eu tenho orgulho de pertencer a vocês. É isso que Deus quis hoje para nós nessa noite, queridos. Você não veio aqui à toa. Estava na hora de rezar a tua família. Tua família, volta para ela. Temos? E se por acaso a dor chegar, a dor chegar ao teu lado, não está para te acolher, pra te acolher, te amparar. E te amparar. Porque não há nada como lá, canta forte. Não há nada como um lar. Tua família, canta igreja. Tua família, volta pra ela. Volta pra ela. Tua família te ama e te espera para o teu lado.
lado sempre está. Tua família. Tua família. Deixa eu ver sua igreja. Ainda está fraco. Olha que bonito. É isso aí que destrói o diabo. Canta forte, deixa cair não. Mais uma vez. Tua família, canta. Tua família, volta pra ela. Esse é o desejo de Deus. O céu vai ser isso aí. Isso é o céu. Mais uma vez. Violão, tua família. Tua família, Volta pra ela. volta pra ela. Tua família te ama e te espera. Que bonito. Para o teu lado sempre está. Tua família. Obrigado, Senhor, pela minha casa, pela minha família, pelos meus filhos, pela minha esposa, pelo meu esposo, pelo aquele mais cabeça dura que mora lá em casa, que me ensina a amar. Obrigado, Senhor, porque eu vou voltar para casa, eu tenho o pão de cada dia, eu tenho uma geladeira que tem coisas. Obrigado, Senhor, porque eu tenho um pé. Obrigado, Senhor, porque a igreja é minha casa. Obrigado, Senhor, pelos amigos que colocaste em minha família. Obrigado, Senhor. Obrigado porque a salvação visitou uma casa. Obrigado, Senhor, pela pessoa que preparaste para mim. Tua família. Tua família. Tua família. Canta isso. Tua família. Tua família. Tua família. Tua família. Dá valor, querido. Dá valor. Tua família. Dá valor. Tua família. Tua família. Tua família.